Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jean Leandro Anchieta Cavalcante, sou cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, cadete Cavalcante. Eu vou aqui, juntamente com a minha equipe, apresentar um trabalho solicitado pelo Major do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o senhor Major Bittencourt. A minha equipe ela é composta por mim, pelo cadete Tavas e pelo cadete Holanda. E vamos lá. Vou começar falando aqui um pouco sobre a história do Tribunal Penal Internacional. Bom, em 1950, a Organização das Nações Unidas organizou uma comissão para elaborar um estatuto do Tribunal Penal Internacional. Porém, nenhuma organização permanente foi resultado dessa iniciativa. Já em 1973, segundo a resolução de número 28 da ONU, referente aos princípios da cooperação internacional na identificação, detenção, extradição e punição dos culpados por crimes contra a humanidade, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis por esses tipos de atos fossem julgados e punidos. Já na década de 90, uma outra comissão foi organizada. Esta realizou dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de estatuto e até formar um comitê especial que reuniria representantes governamentais. O resultado desses encontros foi o comitê preparatório da Conferência de Roma. E somente em julho de 98, representantes de 120 nações reuniram-se em uma conferência na cidade de Roma e aprovaram o projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional permanente. Um foro que, até então, existia somente enquanto ideal. E qual foi o resultado disso? Bom, foi a elaboração do Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. É válido lembrar que a aprovação desse tratado, ou estatuto, não foi unânime. Estados Unidos, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Catar foram contrários, somado às 21 abstenções. Certo? Bom, continuando aqui, esse foi um pouco da história que a gente trouxe aqui de forma bem objetiva. Vamos seguindo aqui, vamos em frente. Bom, mas afinal, o que é o Tribunal Penal Internacional? Ele foi criado para ser um tribunal de justiça permanente, de âmbito internacional. Essa corte não julga estados como alguns podem pensar. Ele julga pessoas. Mas, então, quem julga os estados? O Tribunal Internacional de Justiça, que é uma outra organização. Certo? Bom, considerando o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional deve exercer seu papel sobre as pessoas quando estas cometem algum crime de maior gravidade e de alcance internacional. Em geral, o Tribunal Penal Internacional atua quando os tribunais nacionais não conseguem ou não desejam realizar os processos criminais. Sendo assim, a formação desse foro internacional geralmente se justifica como um último recurso. Certo? Se justifica como um último recurso. Bom, e qual seria o âmbito de atuação do Tribunal Penal Internacional? Bom, ele pode atuar para punir indivíduos e crimes cometidos. Entretanto, não possui competência de julgar estados nacionais. Além disso, ele não pode atuar em qualquer país e a qualquer hora. Existem restrições estabelecidas legalmente. Assim, sua jurisdição não é universal. Temos algumas regras no que diz respeito ao âmbito de atuação do Tribunal Penal Internacional, que seria
que seriam: nem todos os países aceitam fazer parte da jurisdição desse tribunal. A autonomia de cada nação deve ser respeitada. O Tribunal Penal Internacional pode atuar quando o indivíduo acusado é nacional de um país parte ou de qualquer nação que aceite a jurisdição do tribunal. As regras do Tribunal Penal Internacional são válidas quando o crime tiver ocorrido em algum país parte. O tribunal pode exercer suas funções no território de qualquer outro estado, desde que acordado, especialmente entre as partes. Somente serão julgados por esse tribunal os crimes cometidos após o dia 1º de julho de 2002, quando as atividades do Tribunal Penal Internacional se iniciaram oficialmente. Um crime só pode ser investigado por esse tribunal se o ato ilícito tiver ocorrido após a adesão do respectivo país à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, suponhamos que um Estado tenha aceito as regras do Tribunal Penal Internacional em 2007, porém um crime de caráter internacional tenha sido cometido em seu território no ano de 2005. A conclusão é: esse processo em questão não é aceito. Enfim, o Tribunal Penal Internacional, ele também é conhecido como Tribunal de Haia. Ele foi o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Foi estabelecido em 2002 em Haia. É uma corte internacional que está localizada nos Países Baixos e ele é composto por 4 órgãos: presidência, seções judiciais, que são compostas pelos recursos, julgamento em primeira instância e instrução, promotoria e secretariado. Certo? Bom, dando continuidade aqui à apresentação, agora eu vou passar a palavra para o cadete Holanda. Seguindo com a apresentação do trabalho de direitos humanos, o que consiste a missão do Tribunal Internacional de Haia? A missão do tribunal consiste em julgar pessoas que cometeram os crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A exemplo temos escravidão, extermínio, assassinatos, desaparecimentos forçados, tortura, sequestros e o crime de agressão, entre outros crimes. O objetivo final do tribunal: promover o direito internacional em si, buscar o equilíbrio entre todos os seres humanos e garantir o direito à vida, principalmente dos crimes que foram julgados não por estados, mas serão julgados na questão individual e não na questão estatal. A exemplo disso, temos os principais casos, que até hoje foram somente 28 casos. Dentre os 28 casos, nós temos 4. Dando continuidade aos principais casos, nós temos, a princípio, Germain Katanga. É um ex-militar da República do Congo que fazia parte da força de resistência do mesmo país. Ele foi condenado pelo Tribunal Internacional, julgado há 20 anos atrás, em 2003, na República Democrática do Congo. Katanga cometeu 3 crimes contra a humanidade, tais como assassinato, escravidão sexual e estupro. 7 crimes de guerra. A exemplo temos usar crianças com menos de 15 anos de idade, deliberadamente dirigir um ataque contra uma população civil, ou contra civis individuais, ou contra as pessoas civis que não participarem diretamente das suas hostilidades. Katanga era um ditador. Como ele possuía grande poder na República do Congo, e principalmente dentro do seu grupo terrorista, quem era contra o seu poder, o seu governo, ele matava ou cometia outros crimes que foram julgados por esse tribunal. Seguindo, temos homicídio, destruição de propriedade, saque e escravidão sexual.
O segundo caso do Tribunal Penal Internacional foi do Ahmad Al-Faqi Ahmad, participante de uma milícia islâmica no norte da África. Ahmad admitiu culpa no Tribunal Internacional, com as seguintes palavras: eu me declaro culpado pelo crime de guerra de atacar edifícios religiosos e históricos na cidade italiana de Mali. Ahmad foi a primeira pessoa condenada pelo TPI por esse crime, e o primeiro indivíduo a ser processado apenas por base em crimes culturais, sendo condenado a 9 anos de prisão. Ahmad foi condenado pelo crime de guerra por ter sido intencionalmente arquitetado ataques que em junho e julho de 2012 levaram à destruição de 10 monumentos religiosos e históricos na cidade de Mali, um sítio do patrimônio mundial desde 1888. Essa é a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional foi solicitado, nesse caso pelo Estado de Mali, a julgar a destruição de monumentos culturais, e a primeira vez em que tais ataques foram caracterizados como crimes de guerra. Em 27 de setembro de 2016, 4 anos depois, o Tribunal Penal Internacional sentenciou Ahmad, que foi preso em 2016 a 9 anos de prisão, e em 2017 o tribunal exigiu que ele pagasse 2,7 milhões de euros às vítimas, como forma de indenização. Em seu depoimento ao Tribunal Penal Internacional, Ahmad conta que era ligado ao grupo terrorista da Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico, e havia ocupado o norte do Mali em 2012. A missão do Ahmad era promover a virtude e impedir o mal, combater todos os atos que, a seus olhos, contradiziam os preceitos do Islã. Segundo Ahmad, a primeira razão que ele tomou tais atos segue as palavras dele: a forma como os fiéis rezavam era julgada ímpia, e segundo, por causa dos prédios que foram construídos em cima dos túmulos de pessoas mortas anteriormente. Em seu depoimento, ele também conta que estava convencido de que a destruição dos mausoléus não tinha bases legais na lei da Sharia. Segue ele: é verdade que, segundo uma reconhecida lei, todas as tradições do Islã, não se pode erguer túmulos com mais de um shibir, cerca de 10 centímetros, que significa tal palavra, acima do solo. Porém, essa situação só se aplica a túmulos novos e não aos já existentes. Ele confessa que queria deixar os mausoléus intactos. Segue ele dizendo que o crime foi justificado mediante tais palavras e por uma questão cultural e tradicional da cultura islâmica. Por último, segue mais 2 casos que vai ficar com Taverson dos Santos Rocha, também cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Dando prosseguimento também ao caso do Thomas Lubanga, Thomas Lubanga Gilo é um ex-líder de um movimento rebelde da República Democrática do Congo, a União de Patriotas Congoleses. Lubanga foi detido em 19 de maio de 2005, encarcerado na prisão de Makala e transladado pela Corte Penal Internacional de Haia. Lubanga, preso em Haia desde 16 de março de 2006, foi acusado em 29 de agosto de 2006 e considerado culpado em 14 de março de 2012 pelos crimes de guerra, como autor de alistar e recrutar crianças menores de 15 anos para a Força Patriótica para a Libertação do Congo e usá-las para participar ativamente nas hostilidades no contexto de um conflito armado interno a partir de 1º de setembro de 2002 a 13 de agosto de 2003. Thomas foi condenado em 10 de julho de 2012, mais de 8 anos após a abertura do processo criminal, a um total de 14 anos de prisão. Essa foi a primeira condenação desde a criação do Tribunal Penal Internacional. Ele está detido até hoje no centro de detenção de Haia. Outro caso também
muito importante a citar é o do Bosco Taganda, também conhecido como Bosco Taganda, o Exterminador. Ele é um líder militar do Congresso Nacional para a Defesa do Povo, um grupo guerrilheiro que opera na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Antigo membro das Forças Ruandesas de Defesa e comandante das Forças Patrióticas para a Libertação do Congo. Ele era considerado um dos mais violentos chefes da Guerra do Leste do Congo Democrático. Desde 2006, estava sendo procurado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra, de recrutamento e de recrutar e alistar menores de 15 anos para atuar como soldados. Falando um pouco da sua biografia, ele é nascido no Ruanda, teve que abandonar sua terra natal após acusações de ter atacado populações de etnia Tutsi. Ele havia integrado vários grupos armados rebeldes, entre os quais a Frente Patriótica do Ruanda, do atual presidente Paul Kagame. Depois do genocídio nesse país, Bosco integrou várias milícias rebeldes na República Democrática do Congo. Entre 2002 e 2005, atuou com Thomas Lubanga na denominada União dos Patriotas Congoleses, grupo acusado de centenas de assassinatos étnicos, violações e torturas. Em 2006, Bosco aderiu ao Congresso para a Defesa do Povo, organização rebelde fundada pelo antigo líder Tutsi. Em 2009, Bosco traiu o líder Tutsi, expulsando do Congresso para a Defesa do Povo, e aceitou integrar o movimento ao Exército Regular da República Democrática do Congo. Meses depois, o próprio Nakaganda desertou com uma parte dos seus ex-soldados. Em março de 2013, ele se entregou voluntariamente ao Tribunal Penal Internacional. E em 8 de julho de 2019, Bosco Taganda foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por abusos cometidos de 2002 a 2003 na República Democrática do Congo. Em 7 de novembro de 2019 foi proferida a sentença de 30 anos de prisão, a mais longa já imposta pela Corte da Haia. Então esse foi o nosso trabalho. Apresentamos aqui vários pontos, desde a história aos principais casos. E também apresentamos a missão e o objetivo. E queremos também deixar o nosso agradecimento ao instrutor da disciplina, o Major Bittencourt, por todo o empenho e pelas aulas ministradas no curso CFO Bombeiro e pela disciplina também Direitos Humanos. E nesse momento encerramos esse trabalho e gostaríamos só de agradecer a todos.